Olá para você que me acompanha, estamos aqui em mais uma entrevista nessa série especial de diálogos durante a pandemia de coronavírus, de diálogos durante o confinamento e o isolamento. Nós estamos trazendo vários especialistas em diversas áreas, não para falar de problemas, de números, de mortes, mas sim para falar de outros assuntos que vão ser relacionados a isso, que muda na vida de cada um de nós diante da situação que se apresenta. Ou seja, é um trabalho onde a gente coloca abaixo as fake news e traz soluções e traz iniciativas que possam, de fato, melhorar e trazer um panorama, pelo menos para podermos pensar adiante. E hoje eu trago uma convidada muito especial para falar sobre comportamento no âmbito das empresas, porque, é claro, isso tudo que está acontecendo vai passar. Não temos uma data definida, não vou dizer que é hoje, não vou dizer que é amanhã, que é daqui 10 dias, mas essa pandemia vai passar. E o que acontece? Com isso, alguns aprendizados importantes ficam. A mudança de comportamento geral, não só nas pessoas físicas como eu e você, mas também nas pessoas, nas personalidades jurídicas, nas empresas. O coronavírus trouxe à tona uma realidade que poucas empresas estavam adaptadas. Por exemplo, o home office, como nós estamos fazendo aqui. Com ele, um leque de possibilidades surge ao empreendedor sobre trabalho remoto, economia em aluguel de espaços, qualidade de vida para o colaborador que pode ficar mais tempo em casa, flexibilidade, comodidade, diminuição no trânsito. Também a gente vê queda na poluição das cidades, menos lotação no transporte público, mais produtividade, entre muitos outros benefícios. Bom, levando em conta tudo isso que eu disse, como é que será que algumas organizações vão repensar o seu modo de trabalho? Será que o Covid-19, que o coronavírus, vai trazer impactos positivos no âmbito corporativo? Como é que fica o futuro dessas empresas? Eu não estou sozinho para discutir esse assunto com você que nos acompanha. Eu estou aqui recebendo hoje a consultora em negócios e carreira da SB Group, do Support Business Group, a Lara Dias. Olá, Lara, prazer em falar com você, tudo bem? Olá, Fernando, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui realmente junto com essa sua iniciativa de trazer um olhar diferente para as pessoas, para essa realidade que nós estamos vivendo. Está um caos, mas como você mesmo disse, vai passar. Como tudo na vida passa. E essa será mais um time que a gente vai passar na nossa história. Pois é, nós temos que estar preparados, né, para todas as situações que se apresentam, para tudo aquilo que vem como novidade, sobretudo essa questão de um novo olhar sobre o trabalho, né? Eu acho que é um dos grandes pontos que a gente aprende em relação a isso, não é, Lara? Sim, com certeza. Aqui no Brasil, a gente nunca teve hábito, por exemplo, de home office. A gente sempre teve um hábito de empresa com escritórios muito bem montados, um ambiente bem estruturado e o funcionário trabalhando numa carga horária específica. E o home office, essa pandemia trouxe esse olhar diferente, porque eu não posso mais ter o meu funcionário dentro da empresa, mas ainda assim eu preciso do trabalho dele. Como é que eu faço? Ele pode fazer em casa? Ok, pode fazer em casa como? A gente tem visto muitas pessoas que estão perdidas, porque tanto eu, colaborador, está trabalhando em casa, a gente precisa entender que home office, quando eu vou para dentro de casa, eu não tenho um ambiente preparado para mim. Uhum. É diferente de empresa. Né? Você vai para a empresa, o ambiente está todo preparado para você desenvolver seu trabalho. Em Isso é uma casa, coisa não. cultural nossa, porque, nossa, eu digo do brasileiro, porque eu vejo em outros países isso é muito natural, na Europa, sobretudo. Porque a impressão que dá aqui no Brasil, se você está em casa, é sinônimo de descanso, estritamente. Se o cara está muito em casa, ele até é vagabundo. Sim, total, total. É uma crença do Brasil. A gente está ainda muito engatinhando, né, nesses conceitos de trabalho. Estados Unidos, Europa, eles têm um olhar diferente sobre o que é o trabalho. Por quê? Porque os outros países eles pensam em resultado. E resultado necessariamente não quer dizer disponibilidade sua todo o tempo todo. Há uma grande diferença. O onde não importa muito, né? O que importa é que você me entregue. Exatamente. Se você vai fazer de pijama em casa às 5 horas da manhã, ou você vai passar 8 horas trabalhando sentado em frente ao computador, para mim difere, porque ao final do dia eu quero que você me dê um resultado.
E a gente tem uma resistência quanto a isso, porque quando isso acontece, eu perco o controle. Quando o funcionário sai de dentro do meu ambiente de trabalho, da empresa, eu perco o controle do que ele está fazendo, e aí eu tenho a ideia de que você está sem fazer nada. No sentido de vigiar, né? Exatamente. Hoje, Exatamente. a relação de trabalho é muito mais essa, né? Eu tenho que ter nos Muito. meus olhos, é isso? Exatamente. Porque tudo que a gente entende que controle é eu estar todo o tempo todo perto e vendo o que você está fazendo. Quando, na realidade, o teu objetivo é resultado, não é se você vai fazer em meia hora ou se você vai levar um dia inteiro. Desde que ao final do prazo estabelecido você me entregue, isso fica a tua opção. Isso é que o home office traz. Né? A gente pega, por exemplo, um setor de finanças dentro de uma empresa. É um setor que dá para fazer home office. A gente vê, por exemplo, multinacionais. Multinacionais, elas têm escritório aqui no Brasil e o escritório da matriz é gerenciada pela matriz nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles têm um processo. Eles fazem as reuniões. As coisas andam a Deus dará? Não. As coisas andam como tem que andar. Só que o que a gente faz? A gente faz um processo. Um processo com objetivo e meta. E é isso que a gente precisa entender, que controle não é necessariamente fundamental para o trabalho ser realizado. Você precisa flexibilizar e confiar no teu colaborador. Então, a minha pergunta é essa, e vou te fazer essa pergunta para os dois lados. Como fazer isso acontecer, então, do lado do colaborador e do lado da empresa? Eu queria que você me ajudasse as pessoas que estão nos assistindo a entender isso. Como que é possível viabilizar esse fluxo, né? De me deixa fazer, eu te deixo fazer, eu vou te entregar, eu sei que você vai me entregar. Primeiro, você precisa, como empresa, eu como líder, eu como dono da empresa, definir um home office. Primeira coisa que eu preciso construir são regras e normativas muito claras, os processos. Só que eu também preciso entender a realidade de quem vai fazer home office. Por que entender a realidade de quem vai fazer home office? Vamos supor que você tenha 2 filhos. A tua dinâmica é diferente. Então, eu tenho que ter sensibilidade de entender essa tua dinâmica dentro do ambiente na tua casa. E eu preciso levar isso em consideração na hora que eu defino as regras. Eu, como líder, tenho uma equipe, coloco minha equipe em home office. O que eu tenho que fazer? Você tem que instituir essas regras, essa comunicação. A gente tem, como nós estamos fazendo aqui, uma comunicação virtual. Não é porque nós não estamos juntos que a gente não está ligado. A gente precisa quebrar esse paradigma e ter esse acompanhamento mais próximo e contínuo. Não é simplesmente dizer, Fernando, eu preciso que você me entregue esse projeto até segunda-feira da semana que vem. E ok, e eu simplesmente virar as costas e esperar que flua. A delegação e o acompanhamento, ele continua o mesmo, independente se estamos próximos ou não. Eu, como colaborador, entenda a tua rotina, defina as tuas metas diárias. Você precisa levantar e se organizar como se você fosse uma empresa, mas no home office. Outro ponto fundamental é que você precisa encontrar dentro da estrutura que você tem hoje de casa um lugar onde você possa fazer isso com mais tranquilidade, onde você não possa estar interrompendo. Tenha muito cuidado com as coisas que vão tirar o teu foco, como televisão, como o próprio celular e redes sociais, por você não ter ninguém te fiscalizando. Então, você acaba sendo mais flexível a isso, e isso a gente sabe que toma um tempo absurdo da gente. Tem um estudo que diz que quando você tá aqui focado, no alto nível de foco, e eu simplesmente olho o meu celular que chegou uma mensagem de um grupo qualquer, de qualquer coisa, para voltar ao time que eu estava de foco, eu demoro 10 minutos. É perda de tempo. Isso você vai olhar, não é nenhuma mensagem importante. E não vai ser uma vez só. Exatamente. Então, uma das dicas que eu dou tanto para o empregador quanto para o empregado esquece o WhatsApp um pouco. Comece a usar telefone, comece a usar videochamada.
Isso vai criar uma interação muito grande. E quanto ao resultado, eu, como líder, preciso acompanhar o meu liderado, seja dentro ou fora da empresa, para que ele chegue ao resultado final. Isso não muda. O que muda é como eu vou fazer isso. Faça como nós estamos fazendo, videoconferência. Pegue o telefone e ligue para a pessoa. Por quê? Porque mensagem de WhatsApp vai fazer com que ele fique preocupado toda hora de estar olhando o celular para ver se o chefe não mandou, se a equipe não está mandando alguma coisa, e vai perder o foco. Então, assim, tanto empresa quanto colaborador precisam estar atentos ao foco. Não pode perder o foco. Isso é fundamental. Então, é mais uma questão, você me corrija se eu estiver errado, Lara, de uma disciplina pessoal, né? De Sim. Você reaprender ou aprender, enfim, um novo método, uma nova maneira, né, de estar trabalhando. É isso. Sim, totalmente. É reinvenção. E depois que você cria uma rotina, você precisa criar uma rotina. Isso vale para ambos, empresa e colaborador. Uma rotina de reunião, uma rotina de entrega. Por isso que uma das dicas que eu sempre dou é: levante de manhã e saiba o que você tem que entregar ao final do dia. Isso tem que estar claro. Não sai voando. Exatamente. Não fica simplesmente... Faça uma lista. Tudo que eu tenho que entregar, tique essa lista no final do dia. Crie intervalos. Isso é fundamental, porque você não está num ambiente voltado única e exclusivamente para trabalhar. Então, crie intervalos onde você dá aquele time, mas minha sugestão é que você não ligue televisão, por exemplo. Dependendo do quanto a pessoa gosta de televisão, uns 10 minutos que você ia pegar de intervalo vira 2, 3 horas, e você perde o pique do teu dia. Então, tenha cuidado, essas coisas que vão tirar o teu foco. E eu, como empresa, acompanhe, entenda os desafios do teu colaborador. Junto com ele, crie junto. Quais são as dificuldades, sabe? Brainstorm. Quais são as dificuldades que você tem tido? Vamos tentar junto criar formas de você fazer diferente, porque isso é novidade para todo mundo, né? Então, a gente tem que se ajudar. E um fator que ajuda e muito, né, o que torna essa realidade possível nos tempos de hoje é a tecnologia, né? Para quem está acompanhando essa série que eu estou fazendo, ela vai ao ar nas minhas redes sociais, nos meus canais todos e também os melhores momentos na Rede Brasil de televisão. Tem dias que eu estou gravando lá na TV e tem dias como hoje que eu estou gravando da minha casa. A tecnologia, ela é uma ferramenta, ou as ferramentas que a tecnologia dispõe ajudam e ajudam muito nisso, né? Nessa interação. Antes, a gente só tinha o telefone e olhe lá, né? Exatamente. Eu acredito que assim, a tecnologia ela vem para revolucionar mesmo essa vivência de home office à distância. Você consegue se conectar, você consegue... Nós estamos fazendo aqui a nossa vídeo, está estável, não está tendo problema. Então, assim, há problemas, como tudo na vida tem. Às vezes, está sobrecarregado, mas isso não é todos os dias, todas as horas. Então, não tem desculpa. Use todas as ferramentas de redes sociais, todas as ferramentas de internet, desculpa. Inclusive, são ferramentas gratuitas, que não tem preço, você não precisa estar pagando. Então, não tem custo. Não é dizer assim, eu não vou usar essa tecnologia porque ela tem um custo muito alto para a empresa. Não. Ela não tem custo, né? Uma outra coisa que o empresário precisa ter cuidado quando coloca o colaborador em home office ele tem uma internet boa na casa dele? Se ele não tem, eu como empresário, eu preciso viabilizar isso para o meu colaborador, para que a gente consiga fazer essa dinâmica funcionar muito bem, né? Isso é importante também, pensar no ponto de vista da empresa em suprir, né, o colaborador com aquilo que ele precisa, né? Seja um equipamento adequado, seja um telefone, caso vá usar muito, a internet, viabilizar um acesso remoto, muitas vezes, né? Para você conseguir ter acesso a coisas que só estão na empresa. Então, tem que ter esse, como que eu posso dizer também, essa habilidade em enxergar o que eu preciso fornecer para eu ter aquele resultado que eu preciso com o meu colaborador em casa. Exatamente. Você tem uma ideia, a minha empresa, eu coloquei todo mundo em home office,
e uma das minhas colaboradoras, ela não tinha internet em casa. Por opção, porque não era viável para ela, ela não tinha. Nós colocamos a internet em casa, nós disponibilizamos a máquina, criamos o acesso VPN, que é um acesso seguro ao servidor da empresa. Isso. Né? Então, protege as informações da empresa. Então, eu dei o subsídio, eu forneci um subsídio para que essa pessoa desenvolva o melhor dela, mesmo não estando dentro desse ambiente da empresa. A gente precisa, como empresários, entender isso, que nós precisamos ser também colaborativos. É uma troca. É uma troca. Então, Lara, já encaminhando para o final desse nosso bate-papo, né? Você acredita, então, que esse momento, mesmo a gente vivendo uma situação de saúde mundial, nós conseguimos tirar disso, extrair uma situação interessante do ponto de vista de trabalho, né? Você acha que realmente uma situação como essa, que pegou todo mundo de surpresa, né? Não foi uma coisa assim, agendada, que eu acho que todo mundo pode parar, repensar o seu modo de trabalho, enfim, mesmo tendo uma situação pandêmica, uma situação dessa, nós vamos sair disso com alguns aprendizados e com algumas mudanças nas relações de trabalho. 2020, então, traz isso. Com certeza as pessoas vão se repensar essa relação de trabalho, porque pense você que eu tenho um escritório de 200 metros quadrados que tem um alto custo para mim. Se hoje meu escritório ele funciona com o pessoal em casa, por que eu vou mantê-lo? E, como você colocou no início, é uma ajuda ao meio ambiente como um todo. São várias coisas, é um ciclo de coisas que vão impactando e trazendo benefícios. E eu acredito que nós vamos repensar, e ao final dessa pandemia, nós vamos já ter instituído isso dentro das organizações, como é normal do trabalho. Parte do pessoal trabalha interno, parte do pessoal trabalha home office. Você trabalha home office 4 vezes na semana, vem um dia na empresa para fazer uma interação com a equipe. Eu acredito que esse é o novo cenário. E nós, brasileiros, nós tivemos que aprender isso a duras penas, né? A duras penas, mas esse é o momento. Aproveite, veja esse momento como uma oportunidade de reinvenção, de ver sobre outro prisma e ver as coisas boas que você pode tirar de tudo isso, né? Basicamente, Lara, como foi o movimento que há alguns anos as pessoas achavam impossível, que era do ensino à distância, né? Impossível. Como é que eu vou aprender em casa, né? Tendo as ferramentas, tendo a tecnologia, você vai presencialmente uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? Então, é mais ou menos esse mesmo movimento, né? Do que foi o EAD, né, há alguns anos que as pessoas achavam impossível, e hoje muita gente consegue se graduar, se pós-graduar, graças a isso, né? Total. E o que acontece? Diferentemente do processo de EAD, que ele foi construindo o caminho dele, eu acredito que, neste momento, a gente não tem segunda opção. Não tem segunda opção. Você vai ter, mas eu não sou muito adepto de tecnologia. Comece a ser. Porque agora você não tem segunda opção. Comece a olhar diferente. Mas eu gosto de todo mundo aqui perto de mim. Comece a olhar diferente. Então, eu acho que a gente tem uma ruptura de visão que não tem segunda opção, senão olhar para frente e olhar diferente. E longe dos olhos, mais perto do coração, exatamente. Já dizia o ditado. Com certeza. A tecnologia aproxima, a tecnologia ela não é divisória, né? Por exemplo, agora, você está falando de que lugar, Lara? Eu estou em casa. Mas em que região? Estou aqui em Moema. Em Moema. Eu estou aqui na região central da cidade de São Paulo. As entrevistas, como o próprio nome diz, geralmente a gente faz entrevista, porque o repórter está aqui com o microfone com o entrevistado, e nem por isso perdeu todo o teor de nós estarmos aí a uns 10, 12 quilômetros de distância, né? Sim. Também aqui em entrevista, né? Entrevista, olhando no olho, Exato. Sentindo a emoção, independente de ter uma tela na frente ou não, né? Real time mesmo. Exatamente. E as pessoas precisam... É uma ruptura de olhar. E não se desespere. Apenas se abra ao novo. Exatamente. Acho que isso é fundamental. É estar de coração aberto, porque o mundo é mutante,
Nós Sim. somos seres que também mudamos de acordo com as situações que se apresentam, e essa é mais uma dessas situações. Bom, eu queria agradecer a Lara Dias, consultora em negócios e carreira do SB Group, né, o Support Business Group. Lara, para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, aquilo que você faz, que você desenvolve, tem rede social, site, enfim, diga para mim. Nós temos o site, nós somos uma empresa especialista, né, em finanças e pessoas. Nós temos nas redes sociais o @sbgroup.rp. Pensa em grupo sem o O no final, .rp. Nós temos o site, que é www.sbgrouprp.com.br. E se precisarem, contate-nos, nós estamos aqui realmente para ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Nosso propósito é gerar valor e perenidade às organizações. Então, nós estamos aqui para ajudar sempre e para tornar o negócio das pessoas e a carreira das pessoas longa e saudáveis, né? Muito bom. Trazendo soluções, que é o que a gente precisa. Com Parar de falar um certeza. pouco de problema e trazer Exatamente, soluções para a vida das exatamente. pessoas, para as vidas das empresas, para que sejam, como você mesmo disse, longevas, né? Que haja Com certeza. qualidade nesse processo todo. E para você que me acompanhou até aqui, eu só tenho também a agradecer. Muito obrigado. A nossa série está com sucesso em todos os canais das nossas redes sociais e também pela Rede Brasil de televisão. Você sabe, esse é um conteúdo verdadeiro, um conteúdo onde a gente conversa com especialistas nas suas áreas. Então, se você está recebendo isso, onde quer que seja, qualquer dispositivo ou qualquer rede social, isso sim você pode curtir, comentar, interagir, compartilhar, mandar para todo mundo, porque é um conteúdo que realmente agrega e faz a diferença na vida das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui comigo, por estar acompanhando essa nossa série de diálogos, e até a próxima. Tchau!